Vamos falar de boas notícias? Boas novas? Falar do Evangelho? Porque de notícias ruins nós já estamos saturados. Então é importante a gente bater um papo, trocar uma ideia e falar de coisas boas. E eu quero te fazer uma pergunta e eu gostaria que você aí, na medida do possível, pudesse nos responder. Quem é Jesus para você? O que você acha dessa pergunta? Quem é Jesus? Se essa pergunta for feita para alguém que tem fome, Jesus é o alimento. Se for perguntado para alguém que está morrendo de sede, para o sedento, Jesus é a água. Se for perguntar para a ovelha, ele é o bom pastor. Se for para perguntar ao doente, sem dúvida, ele é o médico dos médicos. For feita essa pergunta para um aluno, ele vai dizer, Jesus é o mestre. Para o perdido, ele é a salvação. Para o desesperado, ele é a esperança. Para você que talvez já conhece um pouco da Bíblia, é muito fácil você responder à questão, pois muitas pessoas têm Jesus como um grande filósofo, um grande professor, um grande homem, mas na realidade, o que a Bíblia nos fala sobre Jesus? Quem é Jesus na essência? Então, nesse estudo que nós vamos fazer juntos hoje com a Palavra de Deus, nós vamos procurar entender, vamos entender quem é Jesus. E para sabermos isso, nós temos que ir à Bíblia. Então, São João, capítulo 1, do versículo do 1 a 3, nos dá esta resposta. E diz assim, São João, capítulo 1, verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Se eu retornar essa pergunta para você, de quem o evangelista João está falando? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. De quem ele está falando? Para alguns que já conhecem, vão correr dizendo que é Jesus. Mas como é que você pode provar que esse Verbo, que estava com Deus, esse Verbo era Deus, é Jesus? Como é que nós podemos comprovar isso que o texto está nos dizendo? É simples. A Bíblia, ela mesmo se interpreta por si só. Então nós vamos no versículo 14 do mesmo capítulo, do capítulo 1, e aí nós vamos entender de quem João, no primeiro capítulo, no versículo de 1 a 3, ele está falando de quem? Versículo 14 diz assim, o Verbo, olha lá em cima está falando, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Olha o que ele diz aqui no versículo 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Notaram? Aqui nós podemos entender que o Verbo, que João está falando lá no versículo 1, 2 e 3, esse Verbo é aquele que se fez carne e habitou entre nós. Quem da divindade veio e habitou entre nós? São Mateus 1, 23, né, nos traz essa resposta também, sabe? E diz assim, olha, a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O nome daquele menino que nasceria da Virgem, que é o Senhor Jesus Cristo, o nome ia ser colocado de Emanuel. Emanuel, do hebraico, significa Deus conosco. Ou seja, ele se fez carne, se fez ser humano e veio e habitou entre nós. Agora, por que será que Jesus Cristo veio a este mundo? Qual a sua missão? Qual era o seu papel, o principal papel desse Verbo que se fez carne para habitar entre nós? Se você pegar a sua Bíblia aí em São João 10, versículos 10 e 11, São João 10, 10 e 11, olha aqui o que vai dizer. Versículo 10, do capítulo 10. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O próprio Jesus Cristo está respondendo o motivo para que ele veio a este mundo.
Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Vamos ver agora o que o versículo 11 diz. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Notaram? Qual o motivo de Jesus Cristo ter vindo a esse mundo? Ele veio para nos dar vida em abundância. Ele veio para dar a vida por cada um de nós. Aí quando nós paramos olhando a nossa condição, qual é a condição de todo ser humano hoje? Se você abrir sua Bíblia em Romanos, no capítulo 3, versículo 23, nós teremos a resposta, qual é a nossa condição. Romanos 3, versículo 23, diz assim, olha, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Qual é a nossa condição? Todos nessa terra são pecadores. Todos nós, a nossa condição é de pecador. Você e eu, todos somos pecadores e destituídos estamos da glória de Deus. Romanos 5,12. Isso, 5, versículo 12, exato. Romanos 5,12, olha o que ele diz aqui, olha. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Notaram? Essa é a nossa condição. O pecado entrou por um homem. Quem foi esse homem? Adão, nosso primeiro pai. Então, de Adão, o pecado passou para todos os seres humanos. Por isso que todos pecaram. Não há um sequer santo aqui neste nosso mundo. Todos nós somos pecadores e estamos destituídos da glória de Deus. Agora, a Bíblia nos revela uma boa notícia. A Bíblia nos revela o Evangelho. E no mesmo livro de Romanos 6, agora no versículo 23, olha a boa notícia que Deus, através do apóstolo Paulo, dá para cada um de nós. O apóstolo Paulo diz assim no versículo 23 do capítulo 6, pois o salário do pecado é a morte. Essa é uma boa notícia? Que notícia terrível! Você percebeu que todos nós somos pecadores. Então o salário que nós merecemos receber é a morte. E essa morte não é a morte natural que nós vamos morrer, é a morte eterna. E foi essa morte que Jesus morreu na cruz do Calvário por cada um de nós, a morte eterna. Só que o versículo 23 do capítulo 6, ele não para aí. E ele continua. E eu vou ler para você novamente. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Qual é a boa notícia? A boa notícia é que mesmo você, mesmo eu, mesmo nós, sendo pecadores, Deus, através de Jesus Cristo, nos dá o dom gratuito da vida eterna. E isso é maravilhoso. Só que esse dom gratuito de Deus, para mim e para você, é gratuito. Mas para Deus, custou um preço muito alto. Um preço muito grande. E você sabe qual foi o preço? A Bíblia nos mostra qual foi o preço. Se nós formos no livro de Lucas, no capítulo 22, São Lucas, capítulo 22, versículo 42 e 44. São Lucas 22, 42. E eu leio aqui. São Lucas 22, 42 e 44. Olha aqui. Aqui Jesus no Getsêmani, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Em agonia orava mais intensamente. O seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Aqui nós vemos Jesus em agonia no Getsêmani. E ali naquele momento ele ora ao Pai se não tinha uma outra maneira de salvar a humanidade. Se não houvesse um outro jeito. O jeito é ele morrer na cruz do Calvário. E aí nós vamos continuar no capítulo 23 de Lucas, capítulo 23, versículo 33 até o 38. E eu leio assim: quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram,
Jesus e com ele os dois criminosos, um à direita e outro à esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Partindo as vestes dele, lançaram sorte. O povo estava olhando e as autoridades zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus. Igualmente os soldados o escarneciam e, chegando-se a ele, apresentavam-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também por cima dele estava uma inscrição em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Agora o versículo 44 e 47 do capítulo 23. E era quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. Pois o sol se escureceu, e o véu do templo rasgou-se pelo meio. Jesus clamou com grande voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Havendo dito isto, expirou. O centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus e disse: na verdade, este homem era justo. Todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltaram batendo no peito. Esse foi o preço que Jesus Cristo pagou por cada um de nós. A salvação, o dom de Deus, vem gratuito para nós, mas foi um preço muito alto que a divindade teve que pagar por cada um de nós. E aí, o que você deve fazer? O que eu devo fazer para herdar e ganhar esse dom gratuito, que é a salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor? Aí, São João 3,16 é um versículo que todos nós conhecemos de cor e salteado, mas é importante nós lermos na Bíblia. São João 3,16 diz assim, olha: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Notem, Deus amou o mundo de tal maneira. O que você deve fazer para ganhar esse dom gratuito que é a vida eterna em Cristo Jesus? Crer em Jesus, crer no sacrifício, aceitar o sacrifício de Jesus Cristo na sua vida, o sacrifício que ele fez na cruz do Calvário. Pedro diz algo muito interessante sobre Jesus. E em Atos capítulo 4, verso 12, veja o que São Pedro diz sobre o Senhor Jesus. Atos 4, versículo 12. Em nenhum outro há salvação, pois também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Pedro diz que não há salvação em ninguém, a não ser em Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque ele se fez carne, habitou entre nós. Ele se fez carne e morreu por cada um de nós. É esse sacrifício maravilhoso que ele fez por cada um de nós. Um preço muito alto que ele pagou para a nossa redenção. O que você e eu precisamos fazer é apenas aceitar. E ao aceitar, procurarmos viver de acordo com o que ele espera de cada um de nós. E Jesus Cristo nos faz uma promessa muito grande na sua Bíblia, na sua palavra, na Bíblia. E Mateus 28, versículo 18 ao verso 20, Mateus 28, olha o que ele diz na palavra. Chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Veja a promessa maravilhosa de Jesus para cada um de nós. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E aqui, Jesus Cristo mostrou que ele tem todo o poder. Mas, o que a Bíblia diz sobre o poder de Deus? O que a Bíblia diz sobre o poder de Jesus? O que a Bíblia diz sobre o poder do Espírito Santo? Aí em São Lucas 1:37, Lucas 1:37, vem a resposta para mim. Qual é o poder de Deus? Lucas 1:37 diz: pois para Deus nada é impossível. Notaram? Todo o poder. Deus tem um poder grandioso. Ele é onipotente.
Ele tem todo o poder. Jesus tem todo o poder. E você crê que Jesus, além de salvar, além de Deus dar para você o dom gratuito que é a vida eterna, você acredita que Ele pode restaurar a sua vida? Você acredita que Ele pode transformar a sua vida? Agora, eu quero abrir com você o último texto, 2 Coríntios 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Veja que maravilha que o poder de Deus pode fazer na minha vida, na sua vida. Se você aceitar Jesus como Senhor da sua vida. E aí eu volto à pergunta do início. Quem é Jesus? Na Bíblia, nós entendemos que Jesus, Ele não é meramente um mestre. Ele não é meramente um grande homem, um grande filósofo, como muitos dizem. Ele não é somente o pão da vida, a água da vida. Jesus, de acordo com a Bíblia, Ele é Deus, o Todo-Poderoso. E Ele está te convidando hoje para aceitá-lo como Senhor e Salvador. Logo Ele virá e Ele vai buscar aqueles que o aceitaram para levá-los para viver com Ele no céu durante 1000 anos e depois aqui nessa terra por toda a eternidade. Você não quer fazer essa aceitação agora? Aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Que bom Deus abençoe você. Que você possa ter em mente que Jesus é Deus, Todo-Poderoso. Que bom Deus te guarde, que bom Deus te ajude e que você possa ter entendido essa mensagem. Fique na paz, fique com Deus.